Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Muni Brasil Cast, um podcast voltado para o município, tem o objetivo principal de levar conhecimento, informação e capacitação para as pessoas que trabalham no município, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo. E hoje temos a grata satisfação de receber aqui o Fernando Alencastro, que é especialista em Direito Eleitoral, é professor e membro da Escola do Eleitor. Seja muito bem-vindo, Fernando. Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco aqui como o tema do podcast é voltado para municípios, como é que o vereador ou o secretário, a pessoa que atua hoje no município, pode trabalhar nessas eleições gerais de 2026. Doutor Carlos, é uma satisfação muito grande estar aqui. Parabenizo a você, parabenizo a sua audiência pelo Muni Brasil Cast, uma iniciativa que visa dar capacitação para os vereadores, para os servidores das câmaras legislativas, algo que é fundamental hoje para o nosso país. Então, meus parabéns e para mim é uma honra muito grande estar participando aqui de um episódio com vocês. Isso é fruto nossos cafés, né? Onde a gente sempre vinha conversando, o senhor sempre com o projeto da Escola do Eleitor e a gente sempre com essa missão, né? Na verdade, essa intenção de contribuir, de levar informação nesses rincões do Brasil, né? Exatamente, é uma satisfação muito grande estar aqui e perceber isso, né? É o sonho virando realidade. Então é muito bom participar dessa realidade. E por falar em realidade, você mencionou a questão das eleições gerais e qual poderia ser o papel dos vereadores nessas eleições gerais, já que eles nas eleições não vão ser votados. Eles foram votados nas eleições de 2026, 2024, estão no meio do mandato, mas vão agora passar, alguns deles, pela primeira vez no seu mandato, vão ter essa experiência de passar uma eleição geral no curso do seu mandato de vereador. Outros já passaram e vão se familiarizar melhor com aquilo que eu vou falar sobre essa experiência de estar no curso do mandato de vereador e participar de uma eleição geral. E como é que o vereador vai participar dessa eleição geral nesse momento? Curioso é que há 2 anos atrás, em 2024, você que foi candidato, candidata e agora está no seu mandato, para se eleger, você foi buscar o apoio de cabos eleitorais, para que pudesse trazer os votos, para que você conquistasse seu mandato. Agora você vai viver essa situação às avessas. Por quê? Os pré-candidatos, nesse momento, é o que a gente pode falar, são pré-candidaturas, e daqui a pouco, logo ali depois do dia 15 de agosto, as candidaturas, os candidatos e as candidatas, vão passar a procurar você como uma liderança local, uma liderança municipal, para pedir o seu apoio. Então agora você vai estar no papel do cabo eleitoral. Isso diminui a qualidade do vereador ou da vereadora fazer o papel de cabo eleitoral, doutor Carlos? Entendo que não. Entendo que até fortalece. Aí ele vai, às vezes, a depender da situação, ficar numa sinuca de bico por causa da seguinte situação. Ele é base do governo, ele é base do prefeito, e às vezes o prefeito tem um direcionamento candidato A ou B, só que ele tem um compromisso já com outro candidato, mas em nada que a política, a experiência, um bom conselho de quem já atua nessa área não vai resolver. Mas não vejo isso, ele tendo que atuar como algo ruim para ele. É o momento dele reforçar a base, dele movimentar a base dele e trazer informação ali para a pessoa que ele está apoiando. Eu concordo quando você diz que vai ser um fortalecimento do mandato dele. Primeiro que ele vai ser reconhecido como uma autoridade local. Quando um pré-candidato ou uma pré-candidata, digamos, a deputado estadual ou a deputado federal, for procurar esse vereador ou essa vereadora e dizer, olha, eu estou aqui, você é candidato, candidata, então você pode me apoiar, e você fecha um acordo para apoiar, e aí esse vereador ou essa vereadora, quando for ao seu município, ao seu eleitorado, à população do seu município, diz, olha, temos aqui um candidato a deputado estadual, a deputado federal, fulano de tal, que ele é muito bom e tal, esse eleitorado, ele vai votar no candidato a deputado estadual ou no candidato a deputado federal, não porque ele vai pesquisar no Google quem é esse candidato a federal ou estadual, ele vai votar porque ele confia no vereador. Então é um voto de confiança no vereador e na vereadora. Então, portanto,
essa função de cabo eleitoral, ela é um empoderamento do seu mandato. É uma primeira premissa para que a gente perceba o quanto essa atividade pode fortalecer e canalizar a musculatura do exercício do mandato agora de vereança. E nesse papel de cabo eleitoral, é um momento também que o vereador ele pode trazer benefícios para o seu município. De que forma? Por exemplo, quando você estava lá na campanha em 2024 e uma família disse, tá bom, candidata vereadora, ok, a gente vai lhe apoiar. Se o senhor for eleito vereador, né, o senhor, quando for aniversário de 15 anos da minha filha, que vai ser no ano que vem, 2025, o senhor vai lá nos prestigiar na festa de aniversário dela? Você diz, sim, eu vou lá prestigiar, porque para uma família, receber um vereador eleito, uma vereadora eleita no aniversário da filha, ele é um sinal de prestígio. Então, por exemplo, se a sua cidade, o seu município tem uma festa anual, seja o aniversário da cidade, seja uma feira agropecuária, uma feira de algum produto local, você pode condicionar, deputado, uma vez eleito, deputado estadual, o senhor vai participar da nossa festa do ano que vem? O senhor vai trazer emendas, porque nós estamos precisando de tratores, nós estamos precisando de ambulâncias, nós estamos precisando concluir uma praça de esportes. O senhor vai se comprometer a trazer emendas aqui para o nosso município? Então é um momento daquela barganha, aquela barganha lícita, aquela barganha política, para trazer os benefícios para a população que aquele vereador ou aquela vereadora está exercendo o mandato. Então é uma ótima oportunidade para isso. Mas existe também um outro momento de se negociar no bom sentido, de fazer a boa política, com quem for ser candidato a deputado federal e lhe procurar pedindo apoio, você condicionar esse apoio a determinadas posições que esse futuro deputado federal terá, determinadas posições que ele vai ter aqui no Congresso Nacional em votações de projetos de lei, complementar, ou lei ordinária, ou emendas à Constituição, que vão atingir o seu município e o seu mandato. E nesse sentido, nós temos em tramitação no Senado Federal a proposta de emenda constitucional número 12, que ela unifica as eleições municipais com as gerais, ela eleva o período dos mandatos para 5 anos, tanto de prefeitos quanto do legislativo, tanto do executivo quanto dos cargos do legislativo, e ela também termina a reeleição para os cargos do executivo, permanecendo a possibilidade das reeleições para os cargos do legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais e os senadores. Então, nesse momento, se um parlamentar municipal é procurado para prestar apoio a um candidato a deputado federal, seria muito importante que essa emenda constitucional que traz esses 3 temas, a elevação do mandato para 4 anos, de 4 para 5 anos, é benéfica para todo mundo. O fim da reeleição para o executivo não atinge o legislativo municipal. Mas a unificação das eleições gerais com as eleições municipais é algo que vai repercutir na campanha de 2028, ou a partir de quando a unificação entrar, que a proposta da emenda constitucional, ela prevê a unificação a partir de 2032, que está logo ali para o mundo político. Então, essa reflexão, o vereador, a bancada daquele partido, daquela federação no município, ela tem que fazer uma reflexão e perceber, poxa, essa unificação das eleições, ela é boa para nós, vereadores? Sim. Ou ela é ruim para nós? É. E aí, uma vez que você tenha essa posição, é você condicionar o apoio, principalmente aos candidatos à Câmara Federal e também ao Senado, que provavelmente vão te procurar, se não os candidatos diretamente, mas através de emissários, e cobrarem dele um posicionamento. Olha, candidato a deputado federal, a gente pode sim aqui apoiar você, mas nós queremos saber qual será a sua posição na votação dessa PEC em relação à unificação das eleições. Minha votação eu vou encaminhar para o sim, eu vou encaminhar para o não, porque nós aqui chegamos à conclusão
de que sim é bom ou de que não, não é. Então é importante, primeiro, que você, vereador, você, vereadora, faça essa reflexão aí junto ao seu partido, junto à sua federação, de que se essa unificação das eleições gerais e municipais, ela é benéfica, vocês entendem como benéfica ou não, para que vocês possam cobrar um compromisso do futuro deputado federal, do futuro senador, de votarem nessa PEC de acordo com o que vocês entendem. Só para a gente esclarecer, a essa altura os vereadores e as vereadoras sabem muito bem que a cada 2 anos se realiza um tipo da eleição. Em 24, as eleições municipais, prefeitos e vereadores. Em 26 agora teremos as gerais, os demais cargos. Em 28 as municipais de novo. Em 30 as gerais e a partir de 32 a proposta da unificação. Então a questão é, primeiro refletir. Essa unificação da eleição municipal com a geral, todos os cargos de uma única vez, numa única eleição, ela é benéfica ou ela não é benéfica para os munícipes, os representantes do município, os vereadores e os prefeitos? O que você acha, doutor Carlos? Eu acho que é benéfica. Eu acho que, do ponto de vista de trabalho, eu acho que é melhor trabalhar todo mundo de uma vez só. Mas eu não sei, não conheço a proposta a fundo ainda para trazer isso. Eu acho que do ponto de vista do eleitor também é benéfica votar de uma vez só para todos. Sei que alguém aí vai perder mandato ou vai ganhar, ou vai esticar mandato. Eu não sei se ela se unificando em 32 vai Isso. ser no ano da eleição do prefeito, né? Que o prefeito 2028 tem eleição. Sim. Aí 32 de novo, não é isso? Isso. Mas é uma informação que eu acho que do ponto de vista até econômico e de gasto público, ela é mais benéfica, né? Você vai movimentar a máquina de 4 em 4 anos e não de 2 anos e acho que isso não vai prejudicar a representatividade, né? A colinha vai ficar maior, mas do ponto de vista de representatividade da população não haverá prejuízo. Basta o eleitor escolher quem vai representar ele no bairro, quem vai representar ele no estado, né? Quem vai representar ele no Congresso Nacional e no Senado, né? E para governador e presidente, mas não vejo aí como um prejuízo, né, para a população em si. Para o candidato, talvez não seja tão bom, porque ele tem 2 vezes para trabalhar. Bem como você falou no início da nossa conversa, é um momento, ele tem um período de campanha, quando chega na eleição geral, ele tem um momento de fortalecimento. Fortalecimento, é um momento dele validar o mandato dele, os 2 anos de mandato ali junto à população. Talvez para o parlamentar não seja tão vantajoso. Ele não vai ter 2 oportunidades de trabalhar, né, de estar mais junto, de estar fazendo campanha. Tem pessoas que gostam muito da campanha. Existe uma questão de emprego relacionada a isso. Você tem 2 anos onde tem uma geração de emprego ali que ela acaba sendo importante durante as eleições. Aí não vai mais ocorrer de 2 em 2 anos, caso seja aprovada. Mas para a população em si eu não vejo prejuízo nenhum. Eu vejo como positiva. E a questão do aumento dos mandatos em reeleição, eu acho importante também. Eu acho que para quem quer concorrer para executivo tem que saber que ele vai ter um período ali para ele mostrar para que veio, né? A gente tem alguns exemplos aí no mundo e eu acho importante a pessoa que ganhar não se agarrar ao cargo igual a gente vive no Brasil hoje, né? Uma situação onde a pessoa vai lá e passa faz 8 anos, passa, né? Passa mais 4 e quer voltar e mais 8, depois se afasta de novo e mais 8. Então acho que a gente tem que oxigenar, né, no executivo. No legislativo já não vejo tanta necessidade, mas no executivo tem que oxigenar. Eu acho que 5 anos não dá para implementar tudo que se pensa, tudo que se planeja, tudo que está no plano do governo, mas vejo como positivo aí o mandato de 5 anos, um mandato único no executivo.
Em relação a esse trabalho do vereador, agora eu vou devolver uma pergunta. Você acha que é importante que o vereador, durante esse ano eleitoral, como ele vai trabalhar como cabo eleitoral do deputado estadual dele, do federal, do senador, e aqui eu já deixo uma recomendação: não fique sem um candidato. Se você é parlamentar, você não apoiar um estadual, um federal, um senador, um governador, eu acho que é uma perda de oportunidade, uma oportunidade de fazer relacionamento, de fortalecer o mandato. E você entende que é importante que ele acompanhe o calendário eleitoral, até para orientar os munícipes ali sobre cada passo que vai ser dado aí da Justiça Eleitoral e do calendário eleitoral durante esse ano de mandato? Olha, doutor Carlos, esse acompanhamento do calendário eleitoral pelo vereador, nesse momento, mais do que importante, eu vejo como uma grande oportunidade para ele. No seguinte sentido: o eleitorado vai precisar tirar dúvidas sobre o calendário eleitoral, sobre, por exemplo, qual é a data da eleição. Hoje nós podemos dizer, já sabemos que a data da eleição é no dia 6 de outubro. E pode ser que um eleitor pergunte para um vereador, e a gente sabe que nos municípios pequenos, como é a grande maioria dos municípios brasileiros, o vereador ele vai na farmácia, ele frequenta a padaria, ele faz a vida dele de um cidadão comum. E se numa padaria, quando ele estiver tomando um cafezinho, chegar um eleitor para ele e perguntar: o vereador, o vereador, para a população vê o vereador como um especialista em eleição. Ele participou de uma eleição, ele ganhou uma eleição, então a população pressupõe que ele é um especialista em eleição. E aí ele pergunta: vereador, a eleição esse ano vai ser dia 6 de outubro, mas eu me lembro que já teve eleição no dia 3 de outubro, já teve eleição no dia 2. Por que esse ano a eleição vai ser no dia 6? E o vereador, pode ser que ele fique na dúvida: realmente, por que é no dia 6 se já foi no dia 2 e no dia 3? Então, se o vereador ele se capacita com o calendário eleitoral, no sentido de que a eleição esse ano ela é no dia 6 de outubro, porque 6 de outubro é o primeiro domingo de outubro. E a Constituição brasileira e o artigo 1º da Lei 9.504, que é a chamada Lei das Eleições, ela diz que as eleições se realizarão no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro. E naquelas cidades onde houver, no caso das eleições gerais nos estados, onde houver necessidade de um segundo turno para a disputa de governadores ou de presidente da República, será no último domingo de outubro. Então, se o vereador e a vereadora eles recebem essa capacitação sobre conceitos básicos do calendário eleitoral, ele vai poder também dar uma resposta para o eleitor, onde o eleitor vai dizer: nossa, esse vereador está sabendo das coisas. Ele vai chegar em casa na hora do almoço, do lanche, e vai dizer: olha, a eleição é dia 6 porque é no primeiro domingo de outubro. Ou ele pode receber uma pergunta lá nessa padaria: vereador, a minha filha está com 15 anos, vai fazer 16 anos antes da eleição. Ela pode tirar o título de eleitor, que na verdade foi até ontem, o dia 6 de maio, a data limite para as transferências e para as emissões do título. Mas quem tem 15 anos ou quem tem 16 já é obrigado a votar? E o vereador pode responder: olha, entre os 16 e os 18, o voto é uma opção, é facultativo. A partir dos 18 até os 69, é obrigatório. Vereador, lá na casa o meu avô tem 75 anos. Ele está querendo saber, ele continua sendo obrigado a votar? E o vereador pode dizer: não, a partir dos 70 anos o voto também passa a ser facultativo. Isso são informações que estão dentro desse chamado calendário eleitoral. E se o vereador ele consegue se capacitar em diversos cursos que há por aí, recentemente o Dr. Kim, que é membro da CNM, esteve aqui no podcast, fez também uma explanação, quer dizer, essa assessoria de capacitação para os vereadores, ela se torna fundamental porque o vereador ele passa a ser um educador eleitoral para aquela população, e aí ele vai ganhar muito prestígio naquela família
Quando aquele cidadão ou aquela cidadã retornar da padaria ou da farmácia onde ele encontrou o vereador, disser: olha, o vereador Carlos me disse que a partir dos 70 anos, vovô, o voto não é mais obrigatório, não, é um voto facultativo. Mas eu posso votar? Poder pode, mas é só se quiser. Então, esse acompanhamento do calendário eleitoral. Vereador, tem umas convenções partidárias, né? Quando é que elas acontecem? As convenções partidárias, elas acontecem do dia 20 de julho ao do dia 5 de agosto. Vereador, daqui a pouco começa a campanha eleitoral, aquela festa na cidade, muita situação de rua. Quando é que começa a campanha eleitoral, vereador? E o vereador vai poder dizer: a campanha eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto. Então são elementos de formação que, se o vereador tiver e conseguir transmitir para a população, ele vai ganhar muito crédito com aquela família, com aquela pessoa que perguntou. Portanto, agora fechando a resposta à sua pergunta, sim, é muito importante e principalmente é uma grande oportunidade que vereadores e vereadoras têm nessas eleições de eles se transformarem em geradores de informação para o eleitorado. Portanto, eu vejo que sim, que é fundamental o acompanhamento do calendário eleitoral e, mais que isso, uma grande oportunidade de divulgação da marca Eu, vereador. Maravilha, doutor Fernando. O nosso tempo está bem estourado ali. Dá tempo de falar um minuto sobre a Escola do Eleitor? Dá. O senhor falou que é membro da Escola do Eleitor. O que é a Escola do Eleitor? O que é que o nosso ouvinte pode saber aí de forma breve sobre a Escola do Eleitor, seu objetivo? Muito obrigado pela oportunidade. A Escola do Eleitor, ela visa levar para a população os conceitos básicos de uma eleição numa linguagem simples, numa linguagem popular, numa linguagem acessível, demonstrando, por exemplo, qual é a diferença entre o voto útil, o voto em branco, o voto válido. Voto válido tem dois tipos: aquele que é votado diretamente na candidatura, que é o voto uninominal, ou o voto de legenda, que é no partido político. A gente explica, por exemplo, por que um candidato a vereador ou a deputado federal estadual que teve menos votos do que o outro que teve mais votos, esse com menos votos se elege, vai para a cadeira, e o com mais votos não vai. E a gente mostra que numa eleição chamada, que é do sistema proporcional, que é o modelo que elege os candidatos ao legislativo, ela depende não da atuação individual do candidato a vereador, a deputado estadual, federal, mas do desempenho do partido, do conjunto de candidaturas que aquele partido lança. Portanto, a Escola do Eleitor, ela se propõe a gerar uma educação eleitoral ao alcance de todos e de todas. Maravilha, doutor Fernando. Eu conheço um pouco da escola, então sou suspeito a falar. É um projeto maravilhoso aí de cidadania, né, de justiça. A gente vai caminhar para o final. Eu gostaria que você passasse um recado, um conselho para o pessoal do município que está nos acompanhando de toda essa nossa conversa aqui, e depois deixasse aí um contato, uma rede social que as pessoas queiram procurar o Fernando, a Escola de Eleitor, onde encontrar. Tá bom. Olha, para você que está no mandato, ou para você que trabalha numa Câmara Municipal, no município, eu diria que a palavra-chave é capacitação. E hoje a capacitação, ela não precisa ser presencial. Capacitação em cursos online. Capacite-se sobre elementos básicos, aquilo que parece ser o óbvio, aquilo que parece que todo mundo já sabe, não é bem assim. Como, por exemplo, uma data que a gente trouxe. Por que a eleição é no dia 6 de outubro? É porque ela é no primeiro domingo de outubro. Então, procura se informar e, a partir desse ganho da informação que você tiver, seja um transmissor dessa informação. Por menor que ela seja, por menos relevante que ela possa parecer, para quem escutar e adquirir esse conhecimento, essa pessoa vai lembrar de você para sempre. Então, se você está no mandato, você será lembrado daqui a 2 anos numa próxima eleição. Se você pretende disputar um mandato, você será lembrado por ter levado uma informação, levado um conhecimento, por menor que ele possa parecer ser.
capacite-se e compartilhe esse seu conhecimento. Inclusive, essa é a proposta da Escola do Eleitor, que pode ser encontrado no @Escola do Eleitor, lá no Instagram. Obrigado, Fernando. Uma grata satisfação. Você que já é companheiro de vários cafés, na verdade é uma fonte de pesquisa, né? Várias demandas, inclusive hoje eu trouxe uma demanda para lhe perguntar. A gente, quando tem uma dúvida sobre palavra, vai para o dicionário. A gente, quando tem uma dúvida sobre algo que está na internet, vai para o Google. E quando eu tenho uma dúvida para tratar de alguns assuntos voltado para a eleição, voltado para essa temática onde você é especialista, eu vou atrás do Fernando. Inclusive, um prefeito mandou uma demanda para conversar, que depois eu te ligo pela adiantada hora. É uma grande satisfação tê-lo aqui. Eu acho que a gente vai se ver mais vezes nesse podcast. E obrigado a você, ouvinte e telespectador que está nos acompanhando. Envie sua dúvida, sua sugestão. Bem-vindo ao Muni Brasil Cast. Espalhe essa notícia do Muni Brasil Cast. Compartilhe esse canal. Um forte abraço.